Fala, Toninho. Caramba, Toninho, grande amigo de infância. Fala, Daniele, tudo bem? Sheila, que bom, Sheila, você está aqui. Bom dia, pastora Edna. Fala, Alain, bom dia, tudo bem? Carol também aqui entrou. Bom dia, meus queridos. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos em mais uma manhã especial, buscando a presença de Deus. Bom dia, Luísa. Que bom ter você aqui. Simone também. Nós estamos em mais uma manhã especial. Bora que eu tenho que trabalhar, o Alan está dizendo aqui. Realmente, tem muita gente indo para o trabalho. Talvez você esteja aí no seu carro, indo para o seu trabalho. Que Deus possa abençoar o seu dia, o nosso dia, e que a presença do Senhor possa penetrar os nossos corações, as nossas vidas, e que realmente esse dia seja um dia também fantástico na presença de Deus. Convide seus amigos agora, eu acho que é importante você convidar amigos aí, mais chegados, familiares, para ouvirem um pouco mais do Evangelho de Jesus. Eu tenho insistido nessa tecla, nós temos que usar as nossas redes sociais para proclamar o Evangelho. Eu acho que essa pandemia mostrou claramente isso, esse tempo de isolamento, de quarentena, isso nos mostrou de uma forma bem nítida e clara, que nós precisamos proclamar o Evangelho através das redes sociais. Os nossos amigos estão nas nossas redes sociais, os nossos familiares, pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, transmita a mensagem de Deus através do Evangelho. Muita gente boa chegando aqui, Rosângela, Aline, Vera, minha irmã Natália, Carol, meu pai, só gente especial, minha mãe chegando aqui, Francisco também. Então, espalhe para a gente proclamar o Evangelho juntos, a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir que Deus nos abençoe neste tempo que nós vamos ter agora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa manhã, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor derrame a Tua graça sobre as nossas vidas. Deus, que a Tua palavra penetre nas nossas vidas nesse momento, nos nossos corações, para que o nosso dia seja diferente. Ó Deus, começar diante da Tua presença, diante da Tua palavra, o nosso dia é completamente diferente. E a gente quer fazer isso sempre, Deus, todos os dias na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Gente, só justificando ontem aqui, acabou a luz aqui na região e aí ficou tudo interrompido. E aí eu voltei e completei a live que eu comecei ontem e que foi interrompida. Eu completei e postei no meu Instagram as duas partes dessa live. Então vocês fiquem bem à vontade. Se você não conseguiu terminar a live ontem porque foi interrompida, você pode acessar o conteúdo final. Eu quero ler para você a palavra de Deus, que está lá em Marcos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versos, do verso 14 em diante, vai dizer assim. Depois, Marcos 1, a partir do verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Essas são as palavras a partir das quais falaremos hoje. Veja só, eu gosto sempre de analisar as narrativas
daqueles evangelhos, né? Eu falei isso ontem, chamados sinóticos, ou seja, que precisam ser estudados em conjunto, né? Comparando essas narrativas com as outras narrativas, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus e Lucas, que falam acerca das mesmas situações, eventos e momentos históricos. Veja só, o Evangelho de Mateus diz a mesma coisa. Jesus foi informado que João fora preso, e depois de ter sido informado, diz o Evangelho de Mateus que Jesus deixou Nazaré, que era uma cidade que ele foi criado em sua infância, na sua vida. Ele deixou Nazaré e ele foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. Olha que coisa interessante. Cafarnaum era uma vila de pescadores muito importante, localizada na costa noroeste do Mar da Galileia. Você vai observar, por exemplo, que o Mar da Galileia também é chamado de Lago de Genezaré. Então é chamado de Lago de Genezaré e também é chamado de Mar de Tiberíades. Então essas expressões, Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, são expressões sinônimas que dizem a respeito do mesmo lago. Cafarnaum se localizava a noroeste dessa costa deste mar. E é interessante porque lá em Mateus, quando ele se refere a esta cena, ele se lembra que, porque Mateus tinha essa qualidade, o Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele mostrava sempre na Escritura, como se as cenas que Jesus estivesse atravessando fossem o cumprimento das profecias dos antigos profetas. Isso é muito interessante, porque ele tem uma ambiência judaica com a qual ele fala, ele se sente responsável por provar escrituristicamente todas as cenas pelas quais Jesus atravessa. Então, ele deixa a sua cidade, Nazaré, vai a Cafarnaum. E isso é o cumprimento de uma profecia. A profecia de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Então veja, a chegada de Jesus em Cafarnaum, ela é interpretada a partir da profecia de Isaías. Isso é incrível. E as expressões são fortíssimas. Sim, as expressões Galileia dos gentios, por ser a região do norte de Israel, era uma cidade pisoteada sempre por incursões militares. Então a Galileia presenciou momentos dramáticos em sua história. Galileia pisoteada, leia-se, pelos gentios, pisoteada por campanhas militares. Uma outra expressão forte: vivia em trevas, na região da sombra da morte. Galileia dos gentios vivia em trevas, na região da sombra da morte. Expressões fortes que mostram que aquele povo vivia em uma terrível escuridão. Vejam as expressões que ele escolhe: vale da sombra da morte, região da sombra da morte. E quando Jesus ele entra em Cafarnaum, aquele povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho é a chegada da luz em meio às trevas, às tenebrosas trevas que às vezes nos destroem, nos desmontam enquanto pessoas humanas. Gente, quantas pessoas estão envolvidas em escuridão, em densas trevas, possuídos de angústia, de tristezas psíquicas, que às vezes os envolvem. O Evangelho é esse anúncio, é essa luz que ilumina as mais densas trevas, as trevas dos nossos corações. A Daniela está dizendo assim: me arrancou das trevas. Sim, Cristo nos arrancou das trevas, Deus nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, o Evangelho é isso.
é quando Deus nos arranca das trevas, quaisquer que essas trevas sejam. Há pessoas que estão envolvidas no meio de uma dependência horrível, química, álcool, drogas. Irmãos, o Evangelho é o anúncio da liberdade. Se, pois, pelo Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquela terra pisoteada pelas incursões militares, Galileia dos gentios, aquele povo que vivia em trevas, na obscuridade das trevas, viu nos olhos de Jesus a luz. O Evangelho é a iluminação das nossas vidas. O Evangelho nos ilumina. O Evangelho ilumina o seu caminho, ilumina a sua vida. Por isso a gente tem que semear o Evangelho. A gente tem que semear o Evangelho, a gente tem que anunciar o Evangelho, porque, irmãos, o Evangelho é a única solução para o problema humano. Vocês se lembram daquela passagem que fecha o Evangelho de Lucas? Aqueles 2 discípulos anônimos caminhando para Emaús? Eles estavam em densas trevas, obscurecidos pela morte abrupta de Jesus. E aí diz a palavra que o ressuscitado ele aparece. Sim, o ressurreto aparece. E aqueles que estavam obscurecidos em suas próprias trevas, eles veem com os próprios olhos a luz do ressuscitado. O Evangelho é esse anúncio. É esse anúncio. Por isso ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele pode dizer acerca de si mesmo. Jesus é a luz do mundo. Então nós temos que proclamar o Evangelho de Jesus. E Lucas também diz uma coisa interessante. Lucas diz que ele vai a Galiléia no poder do Espírito. Vejam os contornos pneumatológicos do Evangelho de Lucas. Ele tinha a necessidade de expressar cada evento, cada cena, dizendo assim, pela força do Espírito, pela força. Então, pela força do Espírito, ele foi impelido ao deserto, à tentação. Mas também pela força do Espírito, ele foi anunciar a luz aos que estavam em trevas. Queridos, o anúncio do Evangelho se faz cheios do Espírito. Deus quer nos encher do Espírito para anunciarmos o Evangelho. Lá em Atos 4:31 diz isso. O Espírito Santo encheu aquelas pessoas e eles pregavam ousadamente o Evangelho de Jesus. Nós precisamos ser cheios para anunciar o Evangelho de Jesus. E veja, a mensagem de Jesus era uma mensagem simples. Olha o que a mensagem de Jesus dizia. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, há um estudioso, um importante estudioso da vida de Jesus, que diz que são muitos os especialistas que concordam que o reino de Deus, esse conceito, é o coração da mensagem de Jesus. Nós estamos então aqui nos batimentos cardíacos do Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui ouvindo o reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho, arrependei-vos. Esse é o núcleo da mensagem de Jesus. Esse é o conceito central da experiência cristã. Veja, esse conceito, reino de Deus, sugere que através das ações de Deus, aliás, inclusive Jesus diz isso através de suas parábolas, aquelas histórias que ele tirava do cotidiano, da vida comum. O reino de Deus, que é tão central na mensagem de Cristo, do Evangelho, é essa irrupção da justiça, da ação de Deus, é Deus agindo. E é Deus convidando todos as suas criaturas, os seus filhos, para agirem junto com Ele. É Deus agindo e nos convidando a agir da mesma forma. Queridos, imagine, passe a imaginar agora. Use esse poder da sua imaginação. Como seria Roma se em Roma reinasse Deus e não Tibério? Como seria Roma? Como seriam as aldeias na Galileia se lá reinasse o próprio Deus e não Antipas?
Como seria o Brasil se Deus reinasse o nosso país? Aliás, como seria a sua família se Deus reinasse em sua casa? Como seria lá no seu trabalho, na sua empresa, na escola onde você dá aula, no hospital onde você trabalha, se Deus reinasse em seu coração? A Rosângela está dizendo aqui, arrependimento, essa é a hora, é esse o tempo. Sim, arrependimento, é essa mudança total em nossas vidas. Como seria o nosso coração se Deus reinasse em nosso coração? Como seria as nossas ações se realmente Deus reinasse em nossa vida, reinasse em nossa família, reinasse em nosso trabalho, reinasse em nossa cidade? Como seriam os prefeitos das nossas cidades? Como seriam as secretarias que administram a nossa cidade se Deus reinasse em cada ação? Será que nós teríamos aí superfaturamento em respiradores? Não, irmãos. Justiça, amor, igualdade. Nós precisamos viver esse evangelho que transborde a partir dos nossos corações, das nossas vidas, esse evangelho da justiça, da igualdade, do amor, do carinho, do afeto, do respeito pelo outro. A Nilza está falando aqui, ensino com autoridade. A gente vai ver um pouco isso, Nilza. Irmã Nilza, a expressão reino de Deus, ela traduz uma expressão grega, basileia. Basileia é a expressão grega. E essa expressão grega, basileia, traduz uma outra expressão, a expressão hebraica malkuta. Malkuta é esse domínio régio. E ela tem, essa expressão, uma conotação extremamente dinâmica. Ela não tem a ver com um ambiente só, com um âmbito só, não. É esse conceito, é esse teor extremamente dinâmico. É um acontecimento. Ele vem, aliás, ele está vindo. Reino de Deus, Basileia, Tuteu, Malkut e Yavé é um conceito único que mostra o domínio régio. Mas veja, esse domínio régio de Deus não é um conceito abstrato. Não é uma espiritualidade amedrontada da história, que foge da história. Não, esse conceito, reino de Deus, tem profunda relação com a história, com as cenas da vida, com os nossos dias, com a sua casa, com a nossa cidade, com o nosso país. Tem a ver com a nossa sociedade real. E talvez alguns aqui se perguntem, mas pastor, Jesus não fala sobre o reino dos céus? Não é espiritual? Ele é espiritual, mas não é fora da história. É um conceito extremamente espiritual, mas não longe da história. Reino dos céus é mais um sinônimo para reino de Deus. Sim, os céus no judaísmo era uma descrição reverente de Deus. Então, onde se lê reino dos céus, leia-se reino de Deus. Para evitar a expressão Deus, usavam-se os sinônimos céus. Reino dos céus é uma descrição reverente de Deus. São conceitos, aliás, é um conceito só, expressões sinônimas que expressam esse conceito único, esse domínio régio na história, essa vontade, esse desejo de Deus de construir um mundo mais humano, um mundo mais amoroso. A palavra de Deus diz isso, diz arrependei-vos. Nós não podemos continuar a nossa vida como se nada tivesse acontecido. É uma mudança de pensamento, de ação. Mudem a maneira de pensar, de agir. O verbo grego que traduz convertei-vos ou arrependei-vos significa pôr-se a pensar. Revisar o enfoque da vida, reajustar a perspectiva. Convertei-vos, arrependei-vos. Vamos mudar a perspectiva das nossas vidas, vamos reajustá-las. Vamos revisitar o enfoque das nossas vidas. Vamos colocar o nosso pensamento para funcionar. Sim, é arrependimento diário. A Daniela está dizendo aqui. E a Beth está dizendo, como seria maravilhoso se todos se arrependessem. Sim,
Sim, irmã Beth, a irmã está correta. Imagine uma cidade de pessoas arrependidas, de pessoas que reajustaram suas práticas, a sua vida. Crede na boa notícia, crede no Evangelho. Queridos, o reino de Deus já veio, já penetrou na história. Jesus disse, se pelo dedo de Deus eu expulso o demônio, já vos é chegado o reino dos céus. Ele já chegou, ele já foi instaurado na pessoa de Cristo. Aquele Jesus, o nosso Jesus que viveu e viveu em extrema obediência, morreu pelos nossos pecados, tornou-se maldição, identificou-se com a raça de víboras. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, se ascendeu aos céus, está à direita do Pai, enviou o seu Espírito, nos mergulhou no Espírito. O que Deus espera de nós senão arrependimento, reajuste, mudança de perspectiva e uma nova postura? Que o nosso dia hoje seja um dia diferente. Sim, crede no Evangelho, crede na boa notícia. E aí o que ele passa a fazer? Ele passa a convidar os seus discípulos. Ele estava lá caminhando pelo mar da Galileia e ele viu Simão e André, que eram irmãos. Ele também viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram irmãos. E esses dois pares de irmãos eram sócios de um mesmo negócio, pescadores. Pescadores. Deus foi chamando pescadores para construir um reino. Veja, Jesus não era um rabino sentado em sua cátedra, não. Que buscava alunos para formar uma escola religiosa, não. Jesus não era um rabino, né, imobilizado em sua cátedra, não. Ele era um profeta itinerante que buscava os discípulos para fazerem o mesmo caminho que ele estava fazendo. O seu caminho apaixonante. Jesus não é um rabino imobilizado, não. Ele é aquele ser móvel. Aquele ser que vai fluindo na história, transformando a história. Por isso ele disse, vocês têm que sair de Jerusalém. Tem que sair da Judéia, Samaria, confins da terra. O reino de Deus é um reino dinâmico, não é um reino parado. A gente não pode esquentar os bancos frios da nossa igreja. A igreja é movimento. Igreja é transformação dos nossos dias, da nossa história. Não tem a ver com aprender sobre doutrinas, mas saber viver. Tomar o caminho apaixonante do Evangelho. E veja, Jesus, eu quero encerrar com essas palavras. Ele não chama a si homens experientes, doutos, versado em idiomas, nas ciências, na retórica. Cristo não chamou essas pessoas. Vinde após mim, foi o que ele disse, e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, quem em sã consciência constrói um reino a partir de pescadores iletrados? Quem em sã consciência? Quem? Na República de Platão, Sócrates propõe a Glauco que se escolham os melhores, os mais inteligentes, os mais formosos na construção da república, das cidades. No Evangelho de Cristo ele chama iletrados. Não para uma ortodoxia, mas como diz o Toninho, meu amigo da infância, mas para uma ortopraxia. Para uma prática, para uma vida prática. Para uma vida em que a gente lava os pés dos outros. A gente pega a nossa toalha, coloca no ombro e a gente vai lavar os pés das pessoas. Tem gente que sabe muita coisa sobre Deus. Tem muita teologia, muita vida acadêmica. Mas Evangelho é sobre quem sabe mais. É sobre quem vive de forma humana. Quem vive a iluminar as densas trevas que obscurecem o coração e os olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Evangelho é ser essa luz que vai iluminando Naftali, Zebulon, a Galiléia dos gentios, que vai iluminando o Rio de Janeiro, Petrópolis, o estado do Rio,
que vai iluminando. O Alan está dizendo, por isso eu sou pescador. E ele é pescador de verdade mesmo, é bom pescador. Aliás, ele está me devendo uma peixada aqui em casa. Já vou logo cobrando. Sim, evangelho, né? Evangelho se faz a partir daqueles que deixam as suas redes ou priorizam o reino de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a gente deixe as nossas redes hoje para pescar vidas, para transformar vidas, para humanizar o mundo, para se tornar mais humano, para iluminar as trevas que às vezes obscurecem as nossas próprias vidas. Que Deus abençoe o nosso coração, que você seja luz para as famílias enlutadas desse tempo, que você seja luz para uma mãe que está vendo seu filho dominado pelas drogas, que você seja luz para um casal que está quase se divorciando, que você seja luz. Que você seja luz que ilumine. No nome de Jesus. Amém. Vós sois a luz do mundo. Que Deus abençoe o seu coração. A Beth está pedindo para convidar para essa peixada, hein, Alan? Tem que convidar a irmã Beth. Gente, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o seu dia. Que você que está indo aí para o seu trabalho agora, que Deus abençoe o seu trabalho. Que você seja luz. Faça uma oração com alguém no seu trabalho hoje, né? Recite um versículo para ele hoje. Abençoe a vida de uma pessoa. Pregue o evangelho. No nome de Jesus. Amém.